Boa tarde. No Egito, 9 pessoas ficaram feridas quando homens armados dispararam contra os manifestantes acampados na Praça Tahrir. A oposição diz que este ataque mostrou uma precisão de estilo militar e que chegou a ser montado um centro de detenção onde se realizaram interrogatórios a manifestantes detidos e algumas vítimas de agressões. A mesma oposição que tinha convocado para hoje uma grande manifestação com vista a forçar o presidente Mohamed Morsi a adiar o referendo sobre a nova Constituição. Segundo testemunhas, os homens mascarados chegaram de repente e atacaram os manifestantes em Tahrir. Ainda não é claro quem está por trás deste ataque. Outras grandes manifestações, inclusive junto ao Palácio Presidencial, estão agora a ser preparadas pelos opositores de Morsi. Alguns egípcios dizem que não são as barricadas erguidas em volta do palácio que vão impedir a revolução. O presidente egípcio deu aos militares poderes policiais que entraram ontem em vigor. E Nelson Mandela sofreu uma recaída dos problemas pulmonares que já o tinham levado ao seu internamento no início do ano. O problema foi identificado no Hospital Militar de Pretória, onde Mandela se encontra internado desde sábado. Aos 94 anos, o primeiro presidente negro da África do Sul encontra-se em situação clínica frágil. Aquele que é o símbolo da reconciliação no país do ouro contraiu problemas pulmonares graves durante os 27 anos cumpridos na prisão durante o combate ao sistema do apartheid. It's important for all of us to keep him in our prayers, but also to be as calm as is possible and not cause a state of panic in the country, because I don't think that is what all of us need right now. I think all the people of South Africa, they like Mandela. And then all of them, they wish him to recover very fast, his health. Mr. Mandela, just God give you a long life and then be with us until we reach the age that you are. And thank you very much, Mr. Mandela. So we're helping us today, our children is like the other people's children. We are working like the other people now. So we're taking us out of the apartheid era and then you bring us into the freedom life. No Mali, o primeiro-ministro Sheikh Modibo Diarra foi à televisão anunciar a resignação ao cargo. Modibo Diarra foi detido em casa por soldados leais ao líder do golpe de Estado de março último. O ex-primeiro-ministro foi levado depois para uma base militar. Diarra resignou ao cargo, bem como todos os membros do governo, mas sem especificar os motivos por detrás da sua decisão. O porta-voz da junta militar desmente que seja um golpe de Estado e indicou que o presidente Yacounda Traoré irá agora anunciar, e nas próximas horas, o nome do novo primeiro-ministro. A polícia do Estado nigeriano de Delta está em estado de alerta total. A mãe da ministra das Finanças da Nigéria e ex-diretora do Banco Mundial foi raptada de casa. Os sequestradores já fizeram uma primeira chamada, mas desconhece-se ainda as suas reivindicações. Os raptos de estrangeiros e alguns líderes comunitários são comuns na zona do Delta do Níger, mas não há memória de que fossem atingidas tão altas figuras do Estado. É o impasse nas negociações para a paz na República Democrática do Congo. O líder do grupo congolês rebelde, do M23, não compareceu à reunião na capital do Uganda. As conversações começaram no domingo, onde foi lida pela delegação do M23 um comunicado. O grupo transmitiu pelo telefone, segundo o qual não haveria qualquer razão para participar neste encontro. Nesse comunicado, o M23 acusava o governo da República Democrática do Congo de assassinatos em massa e detenções arbitrárias. I personally rang the leader of the M23 delegation and appealed to him to turn up for this meeting, and he indicated that he was under instructions not to attend this particular meeting. En dépit du délai additionnel. In spite of the additional time given to them, they are not here. Rôle de démocrate. What democracy is this? Ils ne sont pas prêts pour le débat. They are not ready to listen. They prefer making allegations, and they are not ready for anybody to say anything apart from what they want. A atividade terrorista, o tráfico de droga e o contrabando de armas na região africana do Sahel ameaçam a paz e a segurança em todo o mundo.
Foi um dos avisos deixado ontem por Ban Ki-moon quando falava numa sessão do Conselho de Segurança, especialmente dedicada ao Sahel. Nesta região, uma das mais pobres do mundo, mais de 18 milhões de pessoas estão ainda afetadas por insegurança alimentar e o número de refugiados não para de aumentar. Uma preocupação demonstrada também por António Guterres, Alto Comissário para os Refugiados, que reclama mais corredores humanitários para aceder às populações. The warning lights for the Sahel region continue to flash. Political turmoil, terrorist activity, drug trafficking and arms smuggling are spilling over borders and threatening peace and security. Extreme climatic conditions and fragile economies only add to this a toxic brew of vulnerability. This year alone, an estimated 18.7 billion people have been affected by food insecurity. Over 1 million children under the age of 5 are at risk of acute malnutrition. The governments and people of the Sahel region need our full support. I urge all actors in the conflict, including a potential international force, to protect humanitarian space and ensure agencies have unhindered access to affected populations. In this context, the autonomy of humanitarian space, with a clear separation of civilian and military spheres of any international presence, is of fundamental importance. O pequeno comércio na África do Sul começa a dar alguns sinais de recuperação após um ano difícil. Só no ano passado, 50 mil postos de trabalho foram perdidos no setor de venda a retalho. O setor vai tentando reequilibrar-se graças à contribuição de comerciantes transfronteiriços que vêm ao país comprar bens para depois voltar a vendê-los nos países de origem. Centenas de comerciantes da África Austral atravessam a fronteira sul-africana todos os dias. Sentem segurança num país que é ainda a maior economia do continente, com alguma estabilidade política e com uma imensa variedade de bens. No mês de agosto, segundo estatísticas oficiais, o comércio a retalho cresceu 6,4%. We have in Africa the phenomenon of multinational informal businesses. And that's interesting because it's foreign exchange, it's also contributing to the demand in the country, it's also helping to contribute to the development of the and provision of services and products in other countries where it wouldn't exist. Os países vizinhos como a Zâmbia, o Zimbábue, o Botsuana e outros na SADC contribuem agora com uma parte significativa do produto interno bruto. No entanto, há barreiras comerciais e demasiada burocracia a alimentar a corrupção, com os comerciantes a tornarem-se vítimas de suborno por oficiais, militares e polícia. There's a lot of corruption that is happening at the borders, to the extent that even the Department of Trade and Industry has decided to focus, zoom in on illegal imports, but also exports as well. And the government is losing a lot of revenue because people have to pay the customs duties, but because of these illegal activities, then government loses out. A União Africana lançou no início deste ano o plano para a criação de uma zona livre de comércio continental até 2017. A organização apelou a que mais países alinhem as suas políticas e instituições para que fortaleçam um mercado africano. E o governo angolano quer aproveitar a reforma tributária para criar um sistema adequado à sociedade do país e que permita desenvolver de forma sustentável a economia. O maior desafio consiste na integração dos trabalhadores do mercado informal, uma situação que mesmo em países europeus está a ser difícil de eliminar. O governo angolano quer aproveitar a reforma fiscal para criar um sistema mais justo e adequado à realidade social de Angola. Em mais uma conferência internacional em Luanda sobre tributação fiscal, dedicada a recolher experiências de outros países, ficou claro que só a eficácia do sistema permitirá construir um país mais desenvolvido. Nós estamos num processo de transformação, aproveitando também a reforma fiscal para melhorarmos as nossas infraestruturas e a metodologia de trabalho de cobrança de imposto na perspectiva de melhor servir o contribuinte. Eu creio que nos próximos anos este ranking vai ser alterado. Um dos grandes obstáculos ao processo de reforma fiscal é garantir a entrada no sistema dos milhares e milhares de pessoas que integram o sistema económico informal. A venda ambulante em Angola tem uma tributação difícil, mas especialistas portugueses alertam para a necessidade de se encontrar soluções
que sejam mesmo angolanas. De trazer para o sistema quem está fora do sistema. Aliás, esta experiência pode ser recolhida mesmo nos países do sul da Europa, quando comparados com os países nórdicos, em que nós verificamos que a economia informal nos países do sul é muito superior ao dos países do norte. Portanto, também em Portugal nós temos uma economia informal que, aliás, provavelmente vai aumentar com o agravamento fiscal a que se vai assistir durante 2013 e, portanto, tem que se criar novos mecanismos de controle, de fiscalização e de combate à fraude e evasão fiscal. Angola, em busca de um sistema fiscal justo e adequado à sua sociedade e modelo económico, integrar no sistema tributário os que vivem do mercado informal é o grande desafio das autoridades angolanas. Paulo Cataro, RTP, Luanda. Uma estudante de arquitetura luso-descendente foi eleita Miss África do Sul e vai mesmo representar o país de Nelson Mandela no próximo concurso de Miss Universo. Marilyn Ramos, de 21 anos, é filha de pai português e mãe africana e reside na cidade sul-africana de Klerksdorp. A jovem afirmou que tenciona usar o título para aproximar os jovens dos idosos, por considerar que estes têm muito a ensinar aos jovens em termos de valores e sabedoria de vida. Uma África fica por aqui, no seu caso, fique por aí, que já sabe, fica sempre bem informado.